Aí vocês desculpam. Eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com chineses, aí eu vou conversar com francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando eu era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não. Não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. O Michael, geopoliticamente, como pretende lidar com o expansionismo americano e sionista no mundo, principalmente na América Latina? Eu não falo com essas coisas de sionismo aí, porque isso, em geral, ou é um doidinho de direita ou um doidinho de esquerda, tá? O expansionismo americano, ele é uma consequência de um mundo que está vivendo um novo modelo de Guerra Fria. É uma briga que nós veremos nas próximas décadas entre China e Estados Unidos. E os Estados Unidos, por doutrina interna, ele vê a América, o continente americano todo, como uma reserva estratégica própria. Por isso que o governo Trump já está falando da Groenlândia à Patagônia, do canal do Panamá a retomar a influência sobre a Venezuela. Eles estão retomando a influência deles no continente inteiro. Vocês podem pegar as notícias, ele está arrumando briga com o Canadá, ele está falando sobre armamento no Alasca, ele falou do canal do Panamá, ele falou do continente como um todo. Portanto, os Estados Unidos vão querer ter um controle maior sobre o continente. Isso é um dado da realidade. O Brasil poderia ter, nos últimos 30 anos, feito a lição de casa para se tornar uma potência na América do Sul, de modo a ter condições de peitar os Estados Unidos numa posição melhor. Não estamos nessa condição. A gente ficou apoiando a Venezuela. A gente adotou um caminho, me desculpe, imbecil, tosco. O Brasil está fragilizado em termos militares, fragilizado em termos econômicos, completamente dependente da China. E aí vem os Estados Unidos falar, vai ter que sentar aqui. E aí a gente está numa posição frágil para negociar. Só que Deus... Porque essas coisas você só vai explicar de maneira de vida. Nos deu as tais terras raras, que é a 15º passaporte para o sucesso que a gente tem ao longo da nossa história. Os Estados Unidos, esse é um exemplo que eu preciso dar, eu estou dando sempre, para fazer um F-35. O F-35 é um avião, mas é mais do que um avião. Ele é uma base operacional de guerra americana multiuso. Cada avião F-35 vai 500 quilos, ou melhor, meia tonelada de terras raras na composição dele. Seja nos instrumentos ópticos, seja nos ímãs internos, seja nos componentes catalíticos, tudo. Tudo isso vem da China. E a China agora, nessas brigas comerciais, você avisou, acho que eu não vou te fornecer isso, meu irmão. Estados Unidos, estão em pânico. Eles estão em pânico. E aí eles precisam extrair, processar e produzir componentes com terras raras. Esse é o status atual dos Estados Unidos. O Brasil tem 20% das reservas mundiais. Então os Estados Unidos precisam do Brasil. E aí nós podemos agora sentar numa posição minimamente decente para construir uma relação com os Estados Unidos, mas não só com eles, com a Europa. A Europa também precisa de terra rara. O Japão, que está se reindustrializando e se rearmando, vai precisar de terras raras. Taiwan precisa. E aí nós construímos parcerias internacionais sólidas com troca de tecnologia, com parcerias de longo prazo com as nações. Eu conversei com europeus, com diplomatas europeus agora nas últimas semanas, falando disso. Precisamos ter troca de tecnologia e o mundo, e o primeiro mundo entendeu o Brasil como um parceiro de primeira ordem, um parceiro geopoliticamente falando de primeira ordem. Índia, a mesma coisa. Entender o nosso papel junto à África, tá? Que eu acho que o Brasil vai ter que ser meio que o irmão mais velho da África para muita coisa. E nesse sentido, é um realinhamento internacional. Porque naturalmente a China não vai querer que o Brasil seja a base para a criação de uma indústria de terras raras concorrente da dela, que faz 90% da produção global. Isso para ela um problema. Ao mesmo tempo eu dependo do comércio com a China. Então como construir essa dança? É a dança que precisa ser construída. Não é uma dança fácil. Definitivamente não é a dança dos alinhamentos automáticos que o Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí vocês desculpam. Eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, eu tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara,
Eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, ei, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com chineses, aí eu vou conversar com franceses. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia tomar umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não. Não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer? E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.